mais uma vez. Eu sou a Olá. Dani. Tu és o Pedro. Tenho que ser eu a dizer. Não, é como tu quiser. Então, eu sou a Dani. Eu sou o Pedro. Boa. E hoje estamos aqui novamente. Queremos, antes de mais, agradecer todo o feedback que tivemos do primeiro vídeo. Sentimos que foi assim um passo para o desconhecido, mas que até fez sentido, porque Sim. houve muita gente com um feedback positivo. Portanto, primeiro que tudo agradecer a essas pessoas, dizer-te que tu que estás a assistir, pode ser a primeira vez que estás a assistir, subscreve o nosso canal ou subscreve no Spotify se nos estiveres a ouvir, segue também no Instagram, Dani e Pedro, e se calhar vamos começar. Portanto, o tema convidado de hoje é... Empreender versus trabalhar. Pois é, quais é que são as grandes diferenças para ti? Ora bem, para mim, empreender, e eu não é bem que sejam as diferenças, porque eu acho que, ou seja, não é que seja a mesma coisa, mas o que eu tenho vindo a aprender, digamos assim, é que empreender não deixa de ser trabalhar. A questão aqui é de, quando nós somos empreendedores, nós temos uma forma diferente de o fazer. Ou seja, um trabalhador por si só é alguém que se levanta de manhã, que vai fazer aquele trabalho que já está pré-definido, muitas vezes trabalhar para outros. Mas um empreendedor, alguém que aposta, alguém que, como é que eu ia dizer, alguém que trabalha para si, alguém que quer fazer mais, porque tu podes empreender e trabalhar para outros na mesma. Sim. Aqui a diferença é o teu mindset, de que forma é que tu estás virada. Se tu queres ser melhor ou se queres ser mais um. Eu acho que um empreendedor é alguém que quer ser melhor todos os dias e não é melhor que o outro, é melhor do que si mesmo todos os dias. Enquanto que um trabalhador é alguém que quer estar lá, é alguém que quer continuar. Sim, eu acho que acrescentaria aí se calhar o facto de eu acreditar que um empreendedor se pode tornar um trabalhador. Sim. E um trabalhador que não trabalha o seu mindset não se pode tornar um empreendedor. Eu acho que um empreendedor, e eu ouvi essa frase há relativamente pouco tempo, é um estado de espírito. Ou seja, ou tu és ou tu não és. Não há meio termo. Agora, depende do ambiente que tu estiveres. Claro. Porque depois depende de muitos condicionantes, como tu disseste, e nós conhecemos N deles, inclusive tu és empreendedor e trabalhador, mas é possível, até porque trabalho não fica de todo distante do que é empreender, porque empreender talvez até dê mais trabalho, ao contrário do que se possa dizer, Sim. do que trabalhares para a conta de outrem, porque é aquilo que tu estavas a dizer, tu quando trabalhas para a conta de outrem, tu tens uma rotina. Tu tens alguém que te diz, tu tens que entrar a esta hora, tens que fazer isto, tens este período de descanso, Tu basicamente tens a tua vida pré-definida. É isso. É só ir lá às pré-definições automático e volta que tem. Sim, é um bocadinho. Não estás a fazer. É um bocadinho isso, e isso do piloto automático é o que eu acho que se consegue perceber quem pode ou não tornar-se um empreendedor, quem pode ou não ir para esse estado de espírito. E falamos se calhar do nosso caso aqui, porque eu, por exemplo, eu fiz N coisas diferentes durante todo o meu percurso profissional, N delas, sendo que muito tempo dentro da mesma área de negócio, mas dentro da área de negócio eu passei por muitas coisas e sempre fui das vendas. dentro das vendas, no caso, e das telecomunicações, não preciso estar a dizer telecomunicações, trabalhei por várias, passei por várias áreas. Sim, mas tu mesmo nas telecomunicações tu estiveste muito ligada à venda. Se não foi à venda, foi a uma Recuperação de venda. cobrança, digamos Sim. assim, ou seja, estiveste sempre ligado ao estar direto com o cliente. Com o cliente, sim. E o que eu ia dizer é que isso da rotina que nós estávamos a falar, para mim, era o que me fazia e o que me fez passar por tantas áreas diferentes. Porque o que me incomodava era eu de manhã, o tal piloto automático, o telemóvel desperta e tu tens que ir para aquele sítio fazer aquelas funções que estão pré-definidas. E isso, a determinada altura, ou me cansava, ou me desgastava, já não me estava a desafiar e eu era obrigada a mudar. E se calhar em minha análise, tu também tinhas um bocadinho isso. Ainda que te mantiveste muito tempo numa empresa em concreto e desenvolveste uma função durante muito tempo em concreto, tu estavas sempre à procura de aprender outra coisa. Se não era uma parte mais mecânica, era uma parte mais tecnológica, mais informática. Sim, não era de aprender outra coisa, era de saber mais sobre aquilo que eu estava a fazer. Eu quando comecei, estou no mundo das motas,
desde que estou no mundo do trabalho. Agora estamos com o turismo, que é uma coisa que eu também me apaixona, mas o que eu iniciei quando comecei este mundo do trabalho foi motas, não é? E eu digo motas, não digo oficina, não digo stand, não digo armazém, porque é isso, eu não trabalho num armazém, eu trabalho no mundo das motas, e eu no mundo das motas posso fazer aquilo que eu quiser fazer. E tanto que nos inícios eu não tinha esta visão, e daí também um trabalhador se poder tornar empreendedor, ou seja, alguém que tem a vida, ou que acha que está estagnado, pode sempre dar a volta. Ou seja, eu vi isso, eu passei por isso, eu estava a fazer aquele trabalho e eu achava que era ali que eu tinha que estar, mas claro, em mim estava aquilo de, ok, mas e como é que eu faço isto? E se for preciso ir fazer isto e não tiver quem faça, será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo. Eu sempre tive isto. E quando me apercebi que podia ter isto com mais clareza, então aí foi quando, na realidade, eu dei o salto. Ou seja, foi quando nós, e tu sabes, quando nós agarramos esta oportunidade, não é bem agarramos, quando nós criámos este mindset em nós, de sermos empreendedores, de querermos algo mais para nós, foi quando eu percebi que o querer mais para mim também pode ser dentro do trabalhar para conta do outrem. Porque se eu evoluir eu próprio, evoluo no que estou a fazer, ponto. Sim, e é inevitável nós seguirmos esta linha. Claro que vai haver altos e baixos, nós sabemos que vai haver altos e baixos. Aqui a diferença está em quem atravessa os altos e baixos ou quem se deixa ir com os altos e baixos. Sim, eu estava só a olhar aqui para os meus apontamentos, porque entretanto nós íamos também falar sobre isso, o momento em que te tornaste empreendedor. Então para ti, tu tornaste empreendedor quando criaste o mindset. Exatamente. Ou achas que já eras antes, tendo em conta tudo o que fizeste? Não, eu tornei-me empreendedor quando me reuni das pessoas certas e mudei o meu mindset. Claro. É um processo, na minha opinião, é um processo. Tu começas a ter aquela coisinha aqui dentro que te pede para mexer, mas a verdade é que nós, a nossa vida toda, nós estamos pré-formatados para fazer a vida que toda a gente quer, não é? Toda a gente faz, na verdade, é mais isso. Aquela vidinha, não é vidinha, é o que é, quem o faz, e há muita gente feliz em fazê-lo e está tudo bem. Mas quando nós vemos que há outra possibilidade e quando nos começa a crescer essa vontade e quando nós nos reunimos de pessoas que também o fazem, que também querem, e isto torna-se, se calhar, uma chama, passa a ser um incêndio. Sim. Mas é isso, é ter este mindset, é começar a criar este mindset, a construir este mindset. Sim, e já agora também para partilhar um bocadinho o meu histórico, ou como é que eu acho que me tornei empreendedora. Eu acho que, na verdade, e modéstia à parte, eu acho que sempre fui, porque eu nunca fui pessoa de me estagnar, de aceitar não estar desafiada. Ainda que isso possa ser em alguns momentos, e foi um bocadinho inconstante, porque não dava constância àquilo que nós dos dois queríamos construir. Nunca arrisquei tudo, dentro da área profissional eu nunca arrisquei tudo, mas fui arriscando, eu não fui fazendo passos com muitas certezas absolutas. Eu jogava muito na emoção daquilo que eu estava a fazer no momento, exatamente, e depois também me traz aqui para isto, por isso é que eu acho que eu já era empreendedora. Mas é muito interessante, e quem não está a ouvir... Tu começaste a parar mais tempo nos trabalhos a partir do momento em que tivemos filhos. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Portanto, eu tive um início de carreira profissional, se é que eu posso falar desta forma, nessa debandada de ok, eu se não estiver bem eu vou mudar. E tu, o oposto, que é eu encontrei algo fixo para o resto da minha vida. Mesmo que não esteja bem, mesmo que não esteja bem, eu vou ficar. E o nosso percurso junto, porque vocês desse lado podem não saber, mas eu e o Pedro estamos juntos praticamente há 18 anos. É uma vida. É uma vida, sim. Mas, e se calhar no início era eu o motivador e era eu o empreendedor e o querer mais e o ter uma visão diferente. À medida que a nossa vida foi evoluindo e que as coisas foram acontecendo, fomos pais e eu fui perdendo isso e a ti foi o oposto. Ou seja, eu acho que para mim ser mãe foi tipo um travão,
eu amo as minhas filhas, mas é o que é, porque é o medo, já não sou sim, só sim, eu. Sim. Mas o eu me tornar também teve a ver com o tu deixares de ser. Pois, exato. Porque o tu e eu ver, não é? Porque nós estamos juntos há muito tempo. Sim. E eu ver que tu tinhas perdido aquela coisa de opá, eu não estou bem, eu vou mudar, eu tenho que encontrar alguma coisa melhor. E tu já estavas num modo em que, ok, eu aqui se calhar não estou bem, mas opá, se calhar vou-me deixar estar, porque agora, exatamente, pá, vamos ver. E isso em mim fez-me perceber, e daí eu também ter agarrado esta oportunidade das viagens até sem te consultar, porque eu sabia que tu precisavas, ou seja, eu sabia que tu para seres aquela mulher que eu tinha conhecido no início, que opá, não está bem, volta, vamos fazer melhor. Tu precisavas de algo que melhorasse. Sim, que me desafiasse. Exatamente. Eu acho que na verdade o que aconteceu é que eu deixei que o medo do incerto, porque já não era só meu, me consumisse. E atenção, acredito que muitos desses lados que nos estão a ouvir e que nos estão a ver no YouTube, que sabem que isto é natural e que é um processo que acontece. Claro, aliás, eu acho que na realidade é isso que a nossa sociedade vive. Ninguém gosta de perder nada. É ponto. isso. Por mínimo que seja, se nós Sim. as chaves de casa ou, sei lá, uns óculos de Eu sol. não sou um otimismo. Uns óculos de sol. Nós compramos uns óculos de sol. O que é que os óculos de sol valem? Aquilo que nós achamos que eles valem. Mas se nós perdermos, nós ficamos preocupados. Nós temos medo de perdermos óculos. Olha, eu pus aqui os meus óculos de sol. Epá, calma que eu vou me esquecer deles. Sim. Nós temos medo da perca. Sim. Seja de uma coisa superficial, seja de uma coisa Sim, grande. E eu acho que agora que falamos em perder, eu acho que às vezes o que faz com que alguém que nos está a ouvir ou que pensa que gostava de fazer coisas diferentes e está ali no limbo de dou o passo ou não dou, é o medo de perder o controle. Porque dentro do empreendedorismo, e atenção, nós temos 2 anos e meio de empreendedorismo sério, que o estamos a trabalhar seriamente e a estudar, porque isto não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro, mas passa muito por tu não sabias onde é que vais pisar. Claro, isso é a parte mais assustadora. Não é? Tu nunca sabes, primeiro, que pessoas é que tu vais encontrar, depois, tu achas que controlas quando na verdade controlas muito, muito, muito pouco. Pronto, e nós temos os nossos cães aqui ao lado, portanto é natural que isto vai acontecer, mas estava a dizer, aquela sensação de controle que nós temos na rotina, no dia a dia, nós perdemos no empreendedorismo, isso desaparece. Nós deixamos de ter noção de controle. Aprendemos o que é que nós temos que controlar, e é uma aprendizagem, acho eu, contínua, porque depende do grau de empreendedorismo que tu estejas e o momento que tu estás, a nível psicológico, emocional, o que for, até desenvolvimento pessoal. Mas esta coisa do perder o controle é o que leva muita gente a não empreender, a não colocar um objetivo em prática. Já nem vou falar de sonhos, mas a colocar um objetivo em prática. Eu por acaso tinha tomado disto, queres acrescentar alguma coisa? Não, era isso. Eu acho que é onde tu vais bater agora. Mas por vezes é esse medo que também nos faz empreender. Sim, eu acho que é... O medo tem muitas vertentes. O medo tanto é bom como é mau. Sim, na realidade pode ser um trampolim. Sim. Podes perceber aquilo como uma oportunidade. Ou seja, o medo de te faltar alguma coisa faz com que tu tenhas queiras correr. Exatamente. Sim. Às vezes atrapalhadamente, às vezes Às vezes aos saltos, aos pulos, ao que for. Mas a verdade é essa. Sim. E muitas vezes o desafio não está em tu superares os medos, está em tu te juntares com pessoas ou tu teres gente à tua volta que te ajude a superar os medos. Sim, até porque, e agora faço aqui um parênteses, quem nos segue no Instagram ou quem nos segue há algum tempo, vocês sabem que nós estamos reunidos com algumas pessoas frequentemente. Muitas vezes via Zoom, porque acabou por trazer, e é no fundo um meio de comunicação que nasceu do Covid, dentro da nossa área, daquilo que nós desenvolvemos. Mas o facto de nós estarmos reunidos dessas pessoas é que não é que nós estejamos todos no mesmo patamar de negócio ou no mesmo patamar de empreendedorismo, não é que nós estejamos todos com o mesmo objetivo ou com o mesmo sonho, mas a verdade é que nós temos uma coisa em comum, que é, nós todos demos o salto para o desconhecido e estamos todos no desconhecido e é muito mais fácil, é aquela coisa do vamos para o sítio que nós não conhecemos. É muito mais fácil se tu levas o GPS, porque é no fundo um guia, não é? Do que tu ires para lá sem teres noção do que é. É um bocadinho por aí, portanto, eu acho que
de facto, o ambiente, as pessoas que nos rodeiam e a forma como tu estás, a forma como tu encaras o desafio, faz toda a diferença, a forma como tu encaras o medo. E eu ia colocar aí que é eu apontei aqui se poderia nascer empreendedor ou se tu és trabalhador e podes te tornar empreendedor. Eu acho que não tem a ver. Na minha opinião, quando nós nascemos, nós somos um caderno com as folhas todas brancas. Ok? Nós não nascemos empreendedores, nós não nascemos trabalhadores, nós não nascemos ricos, nós não nascemos pobres, nós não nascemos bonitos, nós não nascemos feios. Nós nascemos dentro de uma sociedade e nascemos com pessoas à nossa volta. Sim. E é isso que vai definir o nosso nome. Nós conhecemos, e tu lembras, nós conhecemos um rapaz há pouco tempo, que ele é mais novo que nós, e ele já tem 3 negócios, investe. Porquê? Não é porque ele nasceu investidor, é porque o pai o levou para este caminho. Sim. É porque o pai o ensinou a ser assim. Sim, sem dúvida. Não é? Sim. Claro que nós podemos crescer numa família em que só pensa no trabalho diário, mas basta que haja uma pessoa que nos mostre que podemos fazer diferente e que nós sintamos ligação com essa pessoa, que vai ser muito mais forte a opinião dessa pessoa do que do resto do mundo. Sim, e acho que o empreender, e nós já estamos aqui a falar de outras questões, mas Sim. O empreendedorismo, de outras questões que estão ligadas ao tema, porque estamos a falar de trabalhar e empreender. Ainda que, na minha leitura, como eu disse inicialmente, uma coisa está ligada intrinsecamente com a outra, tem a ver apenas com o estado de espírito, com o mindset, até porque nós conhecemos e que ouvimos falar e que temos lido, há muitos trabalhadores que empreenderam dentro de empresas por conta de outrem, inicialmente, e que é possível. E atualmente é mais fácil, mesmo há negócios, digamos, há empresas que são construídas para que tu sejas um empreendedor, ou para que tu comeces os teus passos de empreendedor. Porque tu se tiveres liberdade, se tu puderes organizar o teu dia, se tu puderes fazer os teus horários, se tu puderes gerir tu controlares tudo o que tu fazes a nível profissional, isto são ferramentas que tu, se souberes aproveitar, te vão tornar um empreendedor. Ou não. A escolha está em ti. É a fundo da decisão. É a decisão se queres ou não fazer. E eu ia só acrescentar dizer que o empreendedor, e principalmente alguém que gestou, quando nós estávamos a falar do ambiente, não é? Porque nós todos temos pais, primos, avós, a nossa família direta, temos até o nosso círculo de amigos. E, inevitavelmente, eles são uma influência, é o nosso ambiente que influencia. Mas tu podes ser diferente e está tudo bem em ser diferente. Tu não precisas ser igual aos restantes, desde que tu saibas canalizar a tua energia para justificar o seres diferente. Porque uma coisa é tu dizeres que trabalhar para conta de outrem é aquilo que deve ser feito, mas a justificação que tu dás é porque todos os outros o fazem. Eu não sou todos os outros, o Pedro não é todos os outros. Vocês desse lado são cada um, são um ser individual. Se a justificação for porque eu preciso de ter garantia de um vencimento ao final do mês, porque foi assim que os meus pais fizeram e construíram a vida que eles queriam, e te relacionas, está tudo bem. Não há aqui obrigatoriedade nenhuma de nós sermos empreendedores ou vice-versa, de sermos trabalhadores. Porque o facto de eu ser empreendedora não me impede de ser trabalhadora por conta de outrem, como estávamos a dizer há bocadinho. Mas nós sermos empreendedores e falarmos de uma forma diferente do nosso ambiente mais próximo, na nossa experiência de 2 anos e meio, tem 2 caminhos. Ou nos castra, no sentido em que ou nós começamos a achar que se calhar nós somos demasiado diferentes, ou, porque também escolhemos o caminho de perceber o que é realmente e nos rodeamos das pessoas certas, acabamos por, inevitavelmente, colocar esse tema em cima da mesa. E é tipo falado, é questionado, é trazido para a conversa, não é? Pelo menos é a minha leitura, ainda que eu acho que nós soubemos bem porque estamos os dois, e isso acontece muito no Instagram quando nós colocamos sobre empreendedorismo, e se calhar era fixe trazermos isso para cá. A maior parte das vezes que nós colocamos perguntas sobre empreendedorismo ou sobre os eventos que estamos a fazer, a malta pergunta como é que é trabalharmos os dois. E
nós a última até enquete que nós fizemos, nós respondemos dizendo que é como se tivéssemos uma relação. A diferença é que uma é uma relação de amor, de casal, e a outra é uma relação profissional. Ainda que claramente, e não vamos aqui mentir, é natural que elas se confundam a determinada altura, como é lógico. Mas o facto de nós sermos os dois acaba por ser um trampolim muito maior do que se fosse só um. Ainda que eu sinta que nós podemos ajudar, porque imagina, se eu não tiver também, ainda aquele exemplo que deste do nosso percurso, não é? Se tu não tiveres também, eu apoio, se tu não tiver também. Sim, isto uma relação, seja uma relação de que tipo for, é sempre uma relação, ou seja, tanto pode correr bem, como pode correr mal. Há sociedades que dão muito bem, há sociedades que dão muito mal, há relações que duram uma vida, há relações que duram um dia. Sim. É como tudo. É preciso encontrar a pessoa certa para estar ao teu lado, seja ao teu lado nos negócios, seja ao teu lado nas relações. Se tu encontrar, e nunca vai ser perfeito. Vai haver discussões, vai haver conflitos de interesse, vai haver de tudo. Tem que haver cedência de um lado e do Tem outro. que haver, mas a questão é essa, é percebermos o que é que nós podemos ceder e o que é que a outra pessoa também pode ceder, é haver este balanço. E aqui é que vai criar as relações, sejam profissionais, sejam relações a nível de, e eu acho que boas de amizade, de família, o que for, amor, do que for. O que for. Nós na vida pessoal também fazemos cedências. Quantas famílias não se separaram devido a negócios? A negócios, sim. Aliás, isso foi uma das coisas que mais me assustava. Porque nós podemos partilhar aqui, o Pedro sempre teve o objetivo de ter um restaurante dele. Sim. E eu sempre fui, apesar de ser eu inicialmente a mente empoderadora, e eu sempre fui a que castrei esse sonho. E não era por mim, mas sim pelo facto de eu ter trabalhado na área da restauração e saber o desafio que era, mas principalmente porque eu sabia que o Pedro ia perder aquilo que ele mais gosta, que é o tempo, este controle de tempo. Sim. Ainda que, não estou a dizer com isto, que se ele criasse o negócio e estivesse com o mindset certo e com a organização certa, não tivesse funcionado. Aliás, não é uma porta fechada, é uma porta encostada. Mas, e quando eu digo isto o que me assustava dentro do empreendedorismo, o facto de nós criarmos algo nosso, era isso, era até que ponto as nossas bases de relação que funcionaram até agora, ainda que tivessem trambolhões, que todos têm, iriam funcionar dentro do negócio. E a verdade não é nada perfeito. Por isso é que nós dizíamos no nosso vídeo da apresentação que às vezes o empreendedorismo tem um floreado à volta, que é tudo, tu vais encontrar a tua liberdade de tempo imediata, tu vais encontrar a tua liberdade financeira imediata, e a verdade é que isso sempre me assustou. Ainda que mexesse comigo, isso sempre me assustou. Mas por outro lado tu dizes bem, foste tu que tomaste a decisão, nós estamos hoje a fazer o que estamos a fazer porque foste tu que tomaste a decisão. Mas eu também tive que tomar uma decisão, que é das duas uma, ou ia ver o que era e fazia alguma coisa, ou podia por isso simplesmente... Exatamente, e estava tudo bem. E felizmente o que nós fazemos tem um risco baixíssimo. Sim. Não era crítico se nós não tivéssemos feito nada. Era crítico sim, para outra perspectiva, para uma perspectiva de crescimento, de evolução, de termos outras coisas que vamos alcançar e que estamos a alcançar. Mas eu acho que é muito isso. O empreender passa muito pelo medo, voltando àquilo que nós estávamos a dizer há um bocadinho, que é o medo desconhecido, o medo de criar más relações, o medo de ser não aceito por as pessoas que estão à nossa volta. Sim. Às vezes até medir, e nós sentimos isso. Nós falamos com muitas pessoas durante estes últimos 2 anos e meio, e o que nós sentimos é que passamos por N histórias totalmente diferentes, com histórias extraordinárias, quer para o espetacular, quer para o nada espetacular, mas esta avaliação dos outros, a validação dos outros, tem o peso que nós lhe dermos. E nós aprendemos isso. A custo, não é? Nós aprendemos a levar no corpo, como costumo dizer. Mas tu, ou nós, quando tomamos uma decisão de ok, nós vamos empreender e nos colocamos nesse mindset e mantemos esse estado de espírito, não fundo estávamos a falar um bocadinho, não é um estado de espírito que tu conquistas hoje e ok, cheque na lista. Isso não é assim que funciona. E os medos continuam a aparecer. Sem Hoje dúvida. fazes uma coisa nova, tu vais ter sempre medo de fazer uma coisa nova. É aquela coisa do será que eu posso? O medo é natural em nós.
A diferença é que, lá está, e voltamos ao mesmo, nós quando temos o caminho, quando alguém nos define no caminho, é mais fácil controlarmos o medo, porque na realidade, quem é que aqui, quando iniciou o primeiro emprego, depois de ter trabalhado durante 10, 15 anos num sítio, mudou de emprego, e no primeiro dia sentiu aquele frio na barriga, aquele desconforto, aquele tipo, epá, o que é que eu vou fazer aqui? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? O será é o medo. E toda a gente sente isto. Sente quando inicia um novo emprego, sente quando nasce um filho, sente quando come algo pela primeira vez. Sim. O medo está aqui. Agora, a diferença é, nós vamos fazer alguma coisa contra o medo? Sim. E é aí que o empreendedorismo tem a sua nuance. É que nós, se queremos ser empreendedores, nós estamos a ser para nós, não é para os outros. Não temos ali um patrão a quem no final do primeiro dia de trabalho, Sim. vamos ter que dar uma justificação, seja verbal ou seja só o facto de ele ter visto o que é que nós fizemos. Sim. O termos um filho nos braços, meu amigo, temos medo, agora tens aí o teu filho. É isso. É isto. Enquanto que sermos empreendedores, não. Sermos empreendedores, nós temos que superar o nosso medo. O que pode ser espetacular e super desafiante, super construtivo e ao mesmo tempo também pode ser super castrador. Sim. Porque o facto de castrador num sentido de crescimento até, e eu explico, que é o facto de nós não termos ninguém a quem dar cavaco, a quem dar conta, permite-nos falhar, permite-nos não fazer, procrastinar, dizer, pronto, ok, eu tinha que fazer isto, mas se calhar, como não tenho que picar o ponto, não tenho que dar satisfação ao patrão, não tenho que fazer nada disso, não vou ter ninguém a perguntar-me logo porque é que eu não fiz, está tudo bem. Vamos ter um dia de folga. Isso. E depois nós tiramos muitos dias de folga. E o desafio do empreendedor é exatamente, para mim, o maior é este. Não tem a ver com a nossa capacidade de acreditação no que nós fazemos, ou seja, eu acredito piamente naquilo que eu faço, eu defendo com unhas e dentes o facto de eu poder gerir uma equipa, de eu poder ter um negócio dentro da área das viagens e poder, de alguma forma, incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo que eu, ou melhor, criar experiências noutras pessoas que elas nunca mais vão esquecer que foi comigo que fizeram, ou contigo. Mas, por outro lado, existe sempre este limbo de e será que eu vou sempre ser capaz de fazer isto? Ou então quando nós colocamos metas, não é? O empreendedor e o empreendedorismo, quem seguir, sei lá, no Instagram, aquelas coisas do empreender, eles têm aquelas frases tipo espetaculares que têm, como dizer, que tu tens que ser muito consistente, tens que lutar tens que ultrapassar a procrastinação, que tens que... Parece que nós temos que ter tudo no empreender e quando estamos por conta de outrem, isso é passado para a responsabilidade de outras pessoas. E agora, para vocês perceberem, entrar as nossas filhas no quarto. Eu vou-vos pedir um segundo. Ultrapassada a questão das filhas, voltamos aqui e o que eu estava a dizer há bocadinho é que empreender pode ser um desafio acrescido. Depende muito da forma como nós o entendemos, Sim. mas o facto de nós não termos a quem prestar contas também nos permite ter uma liberdade que pode ser espetacular porque nós somos super organizados e focados e sabemos que é esse o nosso objetivo e vamos trabalhar para ele, e pode ser exatamente o oposto, que é não haver nem a disciplina nem o foco e nós quebrarmos naquilo que é de facto importante desenvolver para o negócio. Não sei se... Não, é isso, é o que temos falando. Não é? É este desafio. Eu tinha tomado aqui uma nota, mas eu acho que nós já passamos por aí, sobre o ambiente, o facto de nós estarmos rodeados das pessoas certas para isto acontecer. Mas acho que se calhar trazemos aqui o que é que tu dirias a alguém que nos está a ouvir e que poderia ser um Pedro, ou que pode ser um Pedro naquela fase em que tu percebeste que, ok, eu posso fazer algo de diferente, posso não saber muito bem o que é, mas eu posso fazer alguma coisa diferente. O que é que tu poderias dizer a alguém que esteja nesse estado de, se calhar eu tenho que ir? É o que tivemos a dizer até agora. O que vai impedir de ir vai ser apenas o medo.
não há mais nada que nos impeça de ir. É preciso perceber que também podemos controlar minimamente os passos que damos. Nós não precisamos de pegar em algo que será para nós e deixar tudo para trás. Nós também não é preciso fazer dessa forma. Okay. Nós temos é que arranjar um equilíbrio entre o que nos dá o conforto e o que nos dá sermos melhores, porque normalmente são coisas diferentes. Sem dúvida. O estarmos confortáveis e o sermos melhores todos os dias são coisas diferentes. E é arranjar aqui um equilíbrio. O que eu diria é isso, é encontrem o equilíbrio. Encontrem o equilíbrio, reúnam-se com pessoas que tenham um mindset. E quando nós dizemos reúnam-se, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém que vocês conhecem, alguém conhecido, alguma celebridade, algum coach, alguém que vocês... YouTube, via Spotify, Exato, o que for. que esteja no YouTube, que esteja no Spotify, alimentem-se da vida, da história dessas pessoas, porque isto vai ajudar, e é um bocado isso, encontrar o equilíbrio e reunir com as pessoas certas. Sim, e acho que aceitar que nós temos que estar numa zona de desconforto. Sim. O que eu sinto muitas vezes, e acho que durante este processo todo, e nós estamos a viver, quanto mais desconfortáveis nós estávamos, mais evoluímos, inevitavelmente. Ainda que nós tenhamos uma zona de conforto, quanto mais não seja um momento em que estamos fora do momento do nosso negócio e estamos em família, estamos num momento só os dois, o que for. Há momentos que não são de desconforto, mas durante o nosso dia todo, se a maioria do nosso dia for dentro da zona de desconforto, é sinal que nós estamos a evoluir muito mais. E temos que pensar exatamente naquilo que o Pedro estava a dizer. Se estás desse lado e estás nesta fase, e se não tiveres, está tudo bem, mas já agora gostava que partilhasses connosco nos comentários que insights é que isto te deu. Ou seja, se tu nunca pensaste em empreender ou em fazeres alguma coisa diferente dentro daquilo que tu já trabalhas, de que forma é que tu te podes destacar, que é um bocadinho por aí, o empreendedor destaca-se, de que forma é que tu te podes destacar, que insights é que te deu esta conversa? Porque o que nós sentimos, e isto que o Pedro está a dizer, da alimentação, nós temos mesmo que nos alimentar, nós não... É aquela coisa do, quando nós aprendemos inglês na escola, se tu paras de falar inglês, o que é que vai acontecer? Deixas de saber inglês. Portanto, o aprender a empreender ou ter técnicas de empreendedorismo não é uma coisa estágna, não é uma coisa que aconteça agora. Tanto mais dentro da área que tu já desenvolves, por conta de outrem. Sei lá, se tu trabalhas, por exemplo, como eu, que trabalhei como assistente de balcão, e eu cheguei como assistente de balcão com uma segurança muito maior, porque antes eu já tinha feito outras coisas para trás. Já teria feito call center, já teria feito recuperação de dívida, já tinha um histórico que me permitia, frente àquela posição que eu estava a desempenhar, ter uma certeza maior. Mas ainda assim era muito desconfortável porque eu nunca tinha tido contacto, isto estavas a dizer, direito, visual com o cliente, era muito telefónico. Portanto, sempre que tu sentires que não estás numa zona de desconforto, e não vou desafiar-te a que seja diária, mas de tempos em tempos tu não sentires desconforto, talvez, se fizer sentido para ti, se achares que vale a pena, experimenta estar numa zona de desconforto, porque todos nós passamos por zonas de desconforto para nos tornarmos os adultos que somos e tudo aquilo que fizemos. Eu, se pensar no histórico, sei lá, por exemplo, o meu pai era uma pessoa que o desconforto dele era ir para fora, ele trabalhou anos a fio, portanto, o desconforto inicial dele ir para fora não foi o mesmo desconforto ao fim de 5 anos ele ir para fora, dependendo, por exemplo, se mudava de país. E ao contrário do que se possa pensar, a zona de desconforto não é nós estarmos no nosso limite, nem estarmos numa aflição constante. É nós sabermos que nunca fizemos algo que estamos a fazer agora. É estar com aquele friozinho na barriga. É isso. E saber, eu acho que, e talvez seja esse o maior desafio, e gostava que faça um bocadinho sobre isso, que é, nós, quando iniciamos, nós temos os nossos congressos, desde este tempo, e falava-se muito sobre um objetivo lá no fim, ou quando nós queríamos, o que é que nós queríamos realmente alcançar, qual era o nosso sonho, e a verdade é que, até então, não se falava muito sobre isso. Mesmo nós, os dois, temos que ser honestos, falava-se da casa, falava-se aqueles sonhos que toda a gente são sonhos, lá está, então, a vidinha. É isso, é a vida. E está tudo bem para quem tiver esta conclusão, desde que esteja feliz e concretizado, está tudo fixe. Mas, nós nunca falamos a sério sobre isso, e quando nos começamos a debruçar sobre isso, é no fundo, imaginem que
nós estamos no entroncamento e temos 2 caminhos, o empreendedorismo, ou trabalhar por conta de outrem e empreender, ou se quiserem só trabalhar. Portanto, são 3 no caso. E nós temos uma decisão para tomar. O que é que está, qual é o fim, ou onde é que o empreendedorismo nos pode levar? Onde é que o trabalhar para conta de outrem nos pode levar? Onde é que os 2 nos podem levar? E onde vocês estiverem, portanto, em linha com esse objetivo, não é? Ou seja, o facto de eu ter um objetivo que só é possível no caminho de empreendedorismo, para mim, deu-me clareza, aquilo que dizias há bocado, deu-me clareza de que, ok, então é dentro do empreendedorismo que eu tenho que me desenvolver. Seja a área que for, e aberta a que possa eventualmente divergir. Não tem que ser estritamente necessário sempre a mesma coisa. Mas eu sei que se depender de mim, eu sinto que tenho mais possibilidades de alcançar um objetivo definido. Sim, mas lá está, eu só discordo a sério. Porque eu não vejo o empreender como um caminho. O alguém se tornar empreendedor, na minha opinião, é um objetivo, ou seja, é uma meta a alcançar. Porque, como dissemos no início, tu podes trabalhar por conta de outrem e seres um empreendedor na mesma. Tu podes ter as 2 coisas. E tu podes trabalhar por conta de outrem e estás super feliz, construís a tua família e chegares aos teus sonhos. A questão é essa, quais é que são os teus sonhos? Se o teu sonho é tu seres empreendedor, tu teres algo teu, tu teres várias formas de te mexer dentro de várias áreas. Sim. Porque tu podes ser empreendedor, tu ao seres empreendedor não estás preso, tu podes te mexer em várias áreas. Sim. Isso é a tua meta? Ok, então é para aí que tens de correr. Agora eu não vejo isto como vários caminhos, vejo como um caminho. E agora resta saber se tu vais ficar na primeira paragem ou se vais ficar ao limite. Sim, posso concordar, ainda que... Obrigado. Ainda que eu considere... considere... tenho razão. Não, isso tu achas, eu acho que tenho razão. Não, estou a brincar, mas isto, ou melhor, não estou nada porque ele acha sempre que tem razão, mas isso são outras questões, já lá iremos. Mas o que eu ia dizer é, eu concordo com isso que tu estás a dizer, porque para ti está claro o caminho. Sim. Aquilo que eu estou a dizer é, alguém que nos está a ouvir ou a ver e não tem esta noção, dar este descanso de que, se calhar o importante não é focar-te no que é que tu tens que decidir agora, importante é focar-te o que é que tu queres alcançar e que pode passar por não empreender. Certo. Ainda que eu também concordo contigo que é muito mais possível nós alcançarmos algumas coisas que almejamos e que achamos que só ficam lá no ar e que nunca vai acontecer, porque nós também tínhamos isso e também temos e também lutamos muitas vezes contra esse desacreditar do ser possível, mas pode existir aqui os 2 caminhos e está tudo bem com isso porque depende do sonho. Sim, que é um bocadinho aquilo que tu disseste. Mas é isso, na minha cabeça, o facto de existir 2, 3 caminhos torna-se mais... dá mais medo. Se tu soubeste que tens apenas um caminho, tu tens aquele caminho, agora o que é que tu vais fazer com aquele caminho? Onde é que tu vais parar naquele caminho? Porque na verdade o que nós estamos a falar é qual é o tamanho do sonho, qual é o teu, do meu, de quem nos está a ver, de quem nos está a ouvir, qual é o tamanho do nosso sonho? Porque o caminho é um, nós nascemos. Sim. E nós atingimos o sonho, é este o caminho. Agora, qual é o tamanho do sonho e onde é que tu vais ficar neste caminho? Sim. Em que paragem é que tu vais ficar? Porque tu quando tens um sonho, se for um sonho grande, tu vais ter várias etapas para cumprir aquele sonho. Por exemplo, Sim. o sonho mais, digamos, mais comum. Eu nasço, sonho construir família, ter filhos, ou melhor, ter uma mulher, ter filhos, ter casa, ter carro. São vários caminhos. Agora, várias paragens. E tu, em todas estas paragens, vais-te deparar com medos, com desafios, com obstáculos. E resta saber em qual delas é que tu vais parar. Ou se tu vais chegar onde tu queres. Sim, se for a casa, por exemplo, o limite, não é? Se for, sim. Ok, posso concordar. Obrigado. Mas ainda assim acho que pode... razão. Não, mas ainda assim acho que pode haver vários caminhos. Sim, eu percebo o que tu queres dizer.
Eu percebo o que tu queres dizer. Nós muitas vezes temos que fazer escolhas. Isso, Nós é mais temos por que aí. escolher. Eu sei, só estava a dificultar a vida. Pronto, mas acho que é Não mais parecia por que aí. era fácil. Não, mas eu percebo. Nós muitas vezes temos que fazer escolhas. E é isto. Só que Sim. enquanto tu vês vários caminhos, eu vejo paragens nas nossas vidas. Vejo as estações onde Sim. nós conquistamos isto, ou temos aqui uma dificuldade que temos que superar, um obstáculo que temos que atravessar, Sim. e o que é que vamos fazer aqui? Sim, eu diria, estava a dizer exatamente isso e é exatamente esse o meu pensamento. Atenção que para mim, no meu pensamento pessoal, o facto de nós termos vários caminhos nos dá a escolha, mas essa escolha tem que ser alinhada com aquilo que nós queremos alcançar. E se eu sonhar alto, se tu és alguém desse lado que sentes que sonhas alto, que sonhas diferentes dos outros, se calhar o teu caminho não pode ser igual ao dos outros. Porque nós temos tendência a querer fazer o mesmo, não é? Lá está, a formatação da sociedade, É a isso. formatação O facto de nós dizermos há bocadinho até das nossas paredes. isso, que nós podemos ir buscar inspiração a outras pessoas, a alimentação a outras pessoas. Nós ouvimos muitas pessoas e falamos com muitas pessoas às quais nós não nos identificamos com aquilo que eles concretizaram. Nós identificamos com o processo que os levou à concretização, que é, ok, ele neste caminho, vamos falar num caminho único, ele teve esta paragem. Como é que é possível, sei lá, vamos dar um exemplo claro que toda a gente conhece, não é? Aquela pessoa que cria uma marca, perde a marca e uns anos depois vai buscar a marca. Todos nós sabemos qual é a marca que eu estou a falar. Sim. Clara, não é? Como é que esta pessoa, no momento em que perde a marca, faz para, ainda que se calhar não tivesse bem presente que iria recuperar a marca que perdeu, o que é que ela vai fazer dele ir para a frente para provar a ele próprio que consegue fazer coisas diferentes e para fazer alguma coisa de acordo com o objetivo final dele, que é deixar uma marca, literalmente, no caso dele, mas deixar uma história, um percurso de vida, um percurso, isso, que, não se é? não fosse lembrado. Isso, e então, só com esta descrição eu tenho quase a certeza que a maioria sabe que marca é que nós estamos a falar. E é disto que nós estamos a falar. É deste tipo de alimentação. Eu não tenho que me identificar com o resultado que esta pessoa concretizou, mas tenho que me identificar com o processo. E o que é que eu posso deste processo ir buscar para o meu processo, para as minhas paragens, para os meus desafios, para eu poder manter-me dentro daquilo que eu quero alcançar, ou dentro do caminho que eu tenho para alcançar aquilo que eu quero alcançar. Portanto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que eu acho que isto tinha aqui pano para mangas e nós estaríamos... Nós temos muitos episódios. Sim, nós precisamos contigo. Não podemos dar tudo assim numa Já vez. agora ajudem-nos. Isso. O que vocês quiserem que nós falemos, opiniões, nós também estamos abertos. Sim, porque nós na verdade não somos sabedores de tudo, nem de longe nem de perto. O que nós fazemos é, nestes 2 anos e meio fomos reunindo algumas coisas, fomos conhecendo algumas pessoas e vamos absorvendo alguns conhecimentos. E sentimos que se para nós fez a diferença saber disto, seja uma diferença positiva ou menos positiva, é importante trazer para cá. O nosso maior objetivo aqui, e vou colocar aqui uma palavra entre aspas, é gerar discussão, é perceberem convosco próprios ou até com amigos, se estiveres a ver com um namorado, mulher, o que for, com primos, com família, o que for, que é, ok, eles falaram sobre isto, qual é a tua posição sobre isto? O que é que tu pensas sobre isto? Porque inevitavelmente o que vai acontecer é uma tomada de consciência, que é aquilo que a maioria de nós temos quando começamos a empreender, que é nós tivemos uma tomada de consciência e vamos perceber se queremos continuar com aquilo que nós estávamos ou se queremos caminhos diferentes. Portanto, e acho que foi muito isso que aconteceu connosco. Por isso, dizer com isto que finalizamos por hoje. Já sabem, se estiverem no Spotify, sigam o nosso canal, no YouTube de igual maneira. E é isso, contem connosco da mesma forma que nós contamos convosco e até ao próximo episódio. Até à próxima, obrigado. Cheguei chegando, bagunçando a tua. Então, já começaste? Não. Então, já estás à minha espera? Pensei que já estavas a meio. Cerrei. Pensei que já estavas a meio. Não. É para começar, já está? Está definido o que é que vamos fazer? Já preparaste tudo o que é de edição de coisa? Então vamos lá.